Quando se sentiu pronto, faltava tanto, foi duro de encarar. E quando se sentiu santo, um tapa bem na face te colocou no seu lugar. Quando se sentiu certo, tudo deu errado, não pôde consertar. No dia em que se deu conta, percebeu que Deus lhe deu a chance de recomeçar. Tudo é uma lição, a gente tem que aprender. O mestre usa a vida usa tudo. Será que oramos tanto sem nunca compreender que aquilo contra o que lutamos poderia ser o caminho que quer ensinar a viver o futuro? Quando se sentiu pronto, faltava tanto, foi duro de encarar. E quando se sentiu santo, um tapa bem na face te colocou no seu lugar. Quando se sentiu certo, tudo deu errado, não pôde consertar. No dia em que se deu conta, percebeu que Deus lhe deu a chance de recomeçar. Tudo é uma lição, a gente tem que aprender. O mestre usa a vida usa tudo. Será que oramos tanto sem nunca compreender que aquilo contra o que lutamos poderia ser o caminho que quer ensinar a viver o futuro? Tudo é uma lição, a gente tem que aprender. O mestre usa a vida usa tudo. Será que oramos tanto sem nunca compreender que aquilo contra o que lutamos poderia ser o caminho que quer ensinar a viver o futuro? Senhor Jesus, te agradecemos pelo seu cuidado, pelo teu ensino, a paciência que o Senhor tem conosco, o amor que o Senhor demonstra, nos cuidando e nos guiando, Senhor. Nós clamamos que o Senhor dirija essa reunião, que o teu Espírito Santo esteja sobre nós, naquilo que falamos, naquilo que ouvimos, naquilo que absorvemos. Dá-nos olhos bons, Senhor, para que a gente possa absorver tudo que de positivo, tudo aquilo que de edificante for dito aqui. Senhor, trata o nosso coração e leva-nos a uma vida espiritual saudável, Senhor. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Muito bom, hoje a gente começa mais uma série de mensagens inspirada nesse livro aqui, Espaço para Deus, de Henry Nouwen. Esses dias atrás caiu uma tempestade
alguns dias, né, de tempestade forte aqui em Indaiatuba, não sei como é que foi na sua região, mas por aqui a gente mora em chácara, então ficamos sem energia em alguns momentos, né? Numa dessas noites, acho que uma das primeiras que faltou energia, eu lembrei, falei, vou pegar alguma coisa para ler, e olhando a minha prateleira ali, eu vi esse livrinho aqui, acho que o Charles tinha comentado dele na última reunião, do Henry Nouwen, falando sobre disciplina espiritual, vida espiritual, e eu peguei para ler, é um livro bem curtinho, 3 capítulos só, e a gente vai fazer uma série de mensagens, então, inspirada nele. Levei, acho que 2 horas para ler o livro inteiro, isso indo com bastante cuidado, com bastante calma. Essa aqui é uma edição da Editora Impacto, ali do pessoal de Montemor, do... como é que chama mesmo? CPP, do pessoal do CPP. Então, essa série hoje, o próximo sábado e o outro, a gente vai falar sobre os 3 capítulos desse livro aqui. Bom, para quem não conhece, Paz Jeff, boa noite, querido. Para quem não conhece o Henry Nouwen, ele foi um padre católico, tá? Faleceu em 96. Ele é autor de diversos livros clássicos, foi professor renomado universitário em Harvard, em Yale, e também no Seminário Teológico de Ontário, no Canadá. Mas na última década de vida dele, ele se deu um chamado de Deus para se conectar com gente simples, para se envolver em trabalhos mais mundanos, digamos assim. E ele foi trabalhar numa comunidade, pastoreando uma comunidade chamada Daybreak, que é uma comunidade de pessoas com paralisia cerebral e seus pais, acompanhantes, etc. Então é uma comunidade de suporte voltada para pessoas com limitações motoras, de aprendizado e tudo mais. E ali ele abriu mão do seu prestígio intelectual, acadêmico, para lidar com um grupo de gente que tinha dificuldade até de entender as mensagens dele. Ele, que era chamado para pregar em conferências, de repente estava tendo que lidar com pessoas que interrompiam a missa porque diziam que estava chata, ou então que dormiam no meio da homilia dele, da pregação, e porque era muito enfadonho. Então, em seus últimos anos, Henry Nouwen teve que lidar com coisas muito comuns da vida, né? Muito longe do seu aparato acadêmico, muito longe de todas as habilidades que ele tinha desenvolvido de oratória e tudo mais no seu tempo como professor universitário, como padre, como autor renomado. Henry Nouwen era homossexual e escondeu esse seu lado durante toda a vida. A tensão entre a orientação sexual dele e a vida clerical católica tornou ele alguém muito introspectivo. Então era nítido que ele tinha um conflito interno, que ele não conseguia lidar à luz do que a Igreja Católica lhe oferecia, mas ele também talvez tinha receio de abrir isso e colocar todo o seu ministério a perder, o prestígio a perder e tudo mais, né? Então ele lidava com essa questão a partir do celibato. E isso é muito comum entre católicos, tá? Isso é muito comum encontrar padres homossexuais. Exatamente porque com a batina, eles acreditam que não serão julgados na sua sexualidade, uma vez que eles estão castos, né? Estão optando por uma vida celibatária, né? A partir do voto. Nesse livro, esse aqui, o Henry Nouwen fala um pouco sobre desafio de viver uma vida espiritual em um mundo cercado de distrações. Ele tem muitos outros livros fantásticos. O que ele escreveu, já acho que chama O Retorno do Filho Pródigo, A Volta do Filho Pródigo, é uma obra-prima, é uma coisa assim de chorar, é impressionante. Henry Nouwen é um cara que eu recomendo super para todo mundo ler. Esse livro eu já li ele há muito tempo atrás, não lembrava, e é um tesouro também. Vale muito a pena. Provavelmente na editora, no site da Editora Impacto, você consegue, deve ser bem baratinho.
deve conseguir comprar ele, tá? O texto base que a gente vai usar não é usado por ele no livro, mas ele faz algumas referências a esse texto. Está lá em Lucas capítulo 10, versos 38 a 42, que diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram ao povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha dela, e ninguém tomará isso dela. Lendo aqui na versão da Nova Versão Transformadora, NVT. Duas características muito marcantes estão presentes no nosso modo de vida moderno. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas duas características. São dois sentimentos que mantêm a gente escravo da atividade. A gente não consegue parar exatamente por esses dois sentimentos que o mundo presente nos impõe. Esses sentimentos nos impedem de sermos livres e viver a vida que Jesus nos oferece. Preste atenção aí que provavelmente esse é o seu caso, eu confesso que é o meu, tá? A primeira característica que a gente desperta, que esse mundo desperta em nós e que a gente sempre sente é que estamos ocupados. A gente vive dias de glamorização da lógica de estar ocupado. Estar atarefado é símbolo de status. Se eu tô com muita coisa para fazer, eu tô bem. Se eu não tenho nada para fazer, eu estou mal. Eu não estou sendo requisitado, logo eu não sou uma pessoa desejável. Geralmente, quando perguntam quem você é, as pessoas respondem com a sua ocupação, né? Então, eu sou um vendedor, eu sou uma médica, eu sou um professor, eu sou um estudante, eu sou aposentado ou aposentada. E esse último, aposentado, geralmente vem acompanhado de um certo tom de vergonha. Quase uma confissão de um pecado, né? Eu estou aposentado. E às vezes a pessoa até diz assim, eu sou aposentado, mas eu faço uns bicos. Porque a pessoa quer se sentir útil socialmente, quer sentir que está fazendo algo, né, para a sociedade. Estar desempregado, então, é um palavrão, né? Carrega um estigma gigante. Você dizer para a pessoa, o que você faz da vida? A pessoa diz, eu estou desempregado. É uma confissão terrível, né? Como se isso fosse um pecado mortal, né? A gente vive uma sociedade orientada à produtividade. E parece que o nosso objetivo de vida é produzir. Se a gente não estiver produzindo, a gente não está vivendo. Mesmo quando a gente não tem tarefa para cumprir naquele momento, a gente fica na ansiedade das tarefas que vão vir. Ou seja, quando a gente não está ocupado, a gente está preocupado, se ocupando do que ainda virá, né? E isso produz na gente uma ansiedade que vira 24 horas. Se eu não estou ocupado com alguma coisa, eu estou pensando na ocupação que vai vir em seguida. Então eu nunca desligo, sigo sempre ou ocupado ou preocupado. As redes sociais aproveitam desse sentimento de estar sempre ocupado ou preocupado para manter a gente conectado e absorvendo conteúdo. Eu sempre digo isso, que se você não paga nada para ter um produto, você é o produto, né? As redes sociais funcionam assim, a gente não paga para usar elas, porque nós somos público das propagandas que elas exibem. Então, nós somos o produto que está sendo vendido para os clientes verdadeiros das redes sociais, que são as pessoas que pagam para anunciar seus produtos ali. Existe uma síndrome chamada FOMO, Fear of Missing Out. Medo de ficar por fora, mais ou menos isso, né? E é por causa dessa síndrome que muitas vezes a gente fica rolando a tela de uma rede social ou rolando a vitrine de uma loja virtual sem nem saber exatamente o que a gente está procurando para ver ou para comprar. A gente só está lá rolando, simplesmente. Isso é o medo de perder uma promoção incrível, é o medo de perder uma informação, de perder uma fofoca,
de perder uma nova trend, um novo meme, uma nova piada dentro do seu grupo de amigos, dentro do grupo que você faz parte, alguma informação vai se perder ali, então a gente fica rolando, 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 e às vezes a gente percebe que ficou horas rolando ou uma rede social ou uma loja virtual. Então, dessa forma, a gente fica sempre escravizado, ocupado e preocupado, e a gente nem percebe que a gente está o tempo inteiro ocupado ou preocupado. E isso leva a gente à nossa segunda característica. Esse mundo que mantém a gente ocupado e preocupado nos faz sentir insatisfeitos. Então, ocupados e insatisfeitos. Esse sentimento de estar sempre insatisfeito é aquele de que sempre nos falta alguma coisa. Sempre existe alguém mais esperto, sempre existe alguém mais bonito, sempre existe alguém mais rico, sempre existe alguém mais feliz do que a gente. A gente está sempre um passo atrás. E essa ansiedade que nos leva a sempre buscar dar um passo à frente para sermos o melhor em alguma coisa ou chegarmos primeiro em algum lugar. E esse lugar nunca chega, porque esse mecanismo funciona na base da insatisfação. Se nós um dia ficássemos satisfeitos, a gente quebraria a máquina. Eu diria que foi essa a grande ameaça que Jesus representou aos religiosos do seu tempo, ao sistema todo do seu tempo, tanto ao Império Romano quanto ao templo. Jesus ensinava que nós deveríamos estar satisfeitos, tranquilos, em paz e não ansiosos. E toda a sua mensagem não foi no sentido de vem cá que eu vou te mostrar uma coisa sensacional. Se você me seguir, você vai ter pescas maravilhosas como essa toda vez que você jogar uma rede no mar. Não foi isso que Jesus fez. Ele não se aproveitou da ansiedade de Pedro e dos seus sócios ali por peixes, mas ele colocou diante deles um novo objetivo. Vou fazer de vocês pescadores de homens. Então, a sociedade se aproveita dessa nossa insatisfação constante, esse sentimento de que a gente está sempre incompleto, imperfeito, insatisfeito. Marta não estava só ocupada demais servindo à mesa de Jesus e dos demais convidados, mas ela também estava insatisfeita. Afinal, a irmã dela estava sentada ouvindo Jesus enquanto ela trabalhava. Então, provavelmente, Marta queria oferecer o melhor para Jesus. Havia uma motivação genuína e boa em servir à mesa de Jesus e dos demais convidados ali. E isso não é errado, tá? Ser uma pessoa hospitaleira não é errado. Mas existe um risco. Um risco da gente, nesse processo, estar ocupado, preocupado e insatisfeito o tempo inteiro. E isso faz da gente escravos de um sistema e não deixa a gente escolher a melhor parte. No final desse corredor, imagine-se que você está dentro de um corredor cheio de portas. As portas que estão do seu lado são das ocupações, aquelas que a gente tem que lidar agora. As que estão mais à frente são das preocupações, aquelas que a gente ainda vai encarar, certo? E a gente nem dá conta de abrir todas elas. E isso gera na gente insatisfação, porque a gente não consegue dar conta de abrir e resolver todas essas portas ao longo desse corredor. Sabe o que tem no fim desse corredor? Depressão e culpa. É o que nos espera na ponta desse corredor. Ocupação, preocupação, insatisfação e lá na frente, depressão e culpa. Concluindo, Marta foi, então, até Jesus e fez uma pergunta honesta. Senhor, não incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? E a resposta... essa pergunta é... Será que Jesus não estava incomodado, né? O Senhor não se incomoda que a minha irmã fique sentada? A resposta que Jesus dá a Marta é surpreendente. Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária.
Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Marta estava preocupada com muitas coisas. Maria fez a escolha certa. Ele não repreendeu nenhuma das duas, tá? Jesus não repreendeu Maria, como Marta pediu que ele fizesse, mas ele também não repreendeu Marta por estar ocupada e trabalhando. Ele não disse que os detalhes que Marta estava preocupada estavam errados, e nem que a atenção que Maria estava dando a ele, ouvindo, estava errada. Mas ele enfatiza que só existe uma coisa necessária. Que coisa que é essa? O que é essa uma coisa necessária? A gente vai falar disso na semana que vem. Qual é essa coisa necessária? Como de costume, vou abrir com uma pergunta para a gente abrir os microfones aqui, participar, compartilhar. E a pergunta que eu faço é a seguinte: quais são as coisas que te mantêm ocupado, preocupado e insatisfeito? Quais são as coisas que roubam sua atenção e te mantêm escravo, ocupado, preocupado ou insatisfeito? Pode ser algo que faz as três coisas, que só uma delas. Aí nós podemos, cada um, falar da sua própria realidade. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui, é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal, e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.